Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. Tenho o privilégio e a alegria de servir ao lado do meu marido, Tiago, como pastor aqui dessa igreja. E estou muito feliz, especialmente hoje, porque começaremos uma série nova e foi me dada essa responsabilidade de iniciar essa série. O pastor Vini falou para a gente na semana passada que essa série seria como um almoço na casa de vó. E eu fiquei pensando o que ele queria dizer com isso. E eu acredito que o que ele quis dizer é que essa série vai ser um abraço. É uma série de cuidado. É uma série pastoral, vamos dizer assim. Essa série se chama Convites de Jesus. Nós vamos caminhar pelas palavras, por todas as vezes que o Senhor disse, vinde a mim, nos evangelhos. Então, são as vezes que Jesus se aproximou de nós e nos convidou. Vinde a mim. Eu acredito que vai ser uma bênção. As 5 semanas que a gente tem aí, os 5 convites que a gente vai ouvir de Jesus. E quando me apresentaram os textos dessa série e eu pude escolher qual que eu ia pregar hoje, eu tinha certeza qual que eu ia escolher. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. No primeiro culto eu estava com tanta pressa que eu estava até ofegante. Agora eu estou um pouco mais tranquila, mas aí eu me preocupo também de me atrasar. Tiago, você me dá um toque. Mateus, capítulo 11, versículo de 28, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu falei, quando eu recebi esse texto, todos esses textos do Vinde a Mim, e eu já sabia o que eu ia pregar, porque assim, gente, eu sou mãe. E mãe, basicamente, é sinônimo do quê? Cansada e sobrecarregada. Tem alguma mãe aqui para discordar comigo? Se tiver, levanta a mão, porque eu quero conversar com você no final do culto, para você me ensinar algumas coisas. Cansada e sobrecarregada. Claro que a gente não vai tirar o mérito dos pais, porque afinal, hoje é dia dos pais, feliz dia dos pais. Dê um aplauso para os pais que estão aqui hoje. Deus abençoe vocês. Mas é verdade, não é? Mãe normalmente está meio cansada, meio sobrecarregada, e foi assim que esta palavra me encontrou essa semana. Então, quando eu recebi, eu falei, tá aí, era o que eu precisava, eu vou mergulhar aí. Essa palavra foi o meu devocional, a semana inteira foi nela que eu meditei, e eu posso dizer que eu consegui viver isso aqui que eu vou pregar hoje. E a gente vai, para entrar no tema, a gente vai ler esses mesmos versículos na versão da mensagem, que é muito poderoso. Fala assim: Vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor para vocês nada que seja muito complicado ou pesado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. E o tema da nossa mensagem de hoje é um convite à leveza. Esse texto, ele nos mostra que Jesus quer nos ensinar hoje um jeito leve de viver a vida. E eu vou falar para vocês que essa semana, para mim, foi particularmente bastante pesada. A gente viveu desafios ministeriais muito grandes, daqueles que se olha e fala assim, Senhor, se o Senhor não fizer aqui, a gente não sabe o que fazer.
Na nossa casa, a gente também estava vivendo alguns desafios particulares. Plus, eu sou mãe de uma bebê de menos de 1 ano que está nascendo dente, que acorda de meia em meia hora. Ou seja, viver tudo isso sem dormir é um pouquinho mais difícil. Mais uma outra criança de 6 anos de férias em casa o dia inteiro também adiciona um cansacinho. Então, essa palavra me encontrou nesse lugar. Cansada e sobrecarregada. E quando eu mergulhei nesse texto, o Espírito Santo ministrou muitas coisas no meu coração. E ele me fez caminhar por algumas etapas desse convite que ele estava me fazendo essa semana. E a primeira etapa era o destinatário. Para quem é esse convite? Esse convite é um convite aos cansados e aos sobrecarregados. Ele trata aqui de 2 tipos diferentes. No texto, cansados significa trabalhar arduamente, labutar até o cansaço, esforçar-se muito, ficar exausto. Está se referindo aqui a um desgaste físico de algum esforço muito grande que a gente faz ou está fazendo. Já sobrecarregado significa ser carregado com fardo, estar oprimido com peso. Então, tem mais a ver com alguma coisa imposta sobre você, que não necessariamente você está fazendo esse esforço, mas alguém está colocando, alguma coisa está te sobrecarregando. Algo tem sido colocado sobre você que está pesado demais para você carregar. Então, Jesus está falando aqui desses 2 tipos distintos. E a gente também vai tratar dos 2 tipos. E a gente vai começar falando dos cansados. A minha pergunta hoje, e a pergunta que eu levei para o Senhor para refletir é: Senhor, o que tem me feito tão cansado? O que tem me deixado tão cansada? O que tem feito a gente, muitas vezes, chegar no fim do dia a ponto de querer desistir, achar que não dá mais? O que tem feito a gente levar a nossa vida desse jeito? Para ter que chegar no final do dia... E aí, quando eu estava meditando nessa pergunta, o Senhor me levou até a parábola do filho pródigo. E eu acredito que porque eu esteja lendo um livro, terminando de ler um livro sobre essa parábola, que vamos ler juntas no Book Club do Vida Coffee. Então, se você ainda não comprou o seu livro, você pode comprar hoje ainda, lá no Merch, encomendar. Nós vamos ler 3 livros, os 3 são ótimos. Então, se você quiser, vai ser uma bênção esse tempo que a gente vai ter juntas em julho. Participe. Mas, voltando à parábola, eu ia ler ela inteira, mas eu não vou ler para não correr risco aqui com o nosso relógio. Eu vou explicar uma parábola conhecida por muita gente. Essa parábola conta a história de um pai e 2 filhos. O primeiro filho, um belo dia, o filho mais novo, chega para o pai e fala assim: pai, eu quero a minha parte da herança. O que era um desrespeito absurdo. Ele basicamente estava falando para o pai dele: pai, eu não ligo para você, não me importo com você, eu quero só meu dinheiro daqui, beijo, tchau. O pai foi lá, deu a parte dele da herança, o filho sumiu, gastou herança em festa, balada, com mulher, com tudo que vocês podem imaginar. Gastou a vida, gastou tudo, se encontrou na sarjeta, comendo comida com os porcos. E quando ele se deu conta do que ele tinha feito com a vida dele, ele pensou assim: pelo amor de Deus, eu vou voltar para o meu pai, quem sabe ele não me aceita como um dos servos dele. Você vê que esse filho já sabia que o pai dele era bondoso, né? E aí ele volta para o pai, e quando ele volta para o pai, para surpresa dele, o pai dele não aceita só ele como um servo, mas o pai dele faz a maior festa, o pai dele veste nele a melhor roupa, o pai dele mata o melhor cabrito da casa, oferece todas as honras para ele, traz ele de volta como filho. E aí a parábola conta que quando o irmão mais velho volta para casa e fica sabendo de tudo isso que aconteceu, ele reage de uma maneira muito particular. E aí eu quero ler com vocês na palavra. Abre lá em Lucas 15, versículo 28. Diz assim: o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar.
na festa, eles estão falando aqui. Então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa parábola conta a história de 2 filhos pecadores e de um pai amoroso. E muitas vezes a gente consegue se identificar mais com o irmão mais novo em algum momento da nossa vida, onde a gente se desviou e voltou radicalmente para Jesus, ou com algum amigo que a gente conhece, que tem uma história assim parecida, que era crente a vida inteira, daí foi lá para lá, e aí quando voltou para Jesus, com tudo que tinha. Mas o segundo filho, o filho mais velho, é um pouquinho mais difícil da gente identificar o pecado dele, porque é um pouco mais sutil. A gente até pensa assim, tá bom, ele ficou irado e tal, mas ele também tinha os motivos dele, né? Afinal, o cara estava lá, trabalhando, fazendo tudo certo, enquanto o irmão dele saiu e fez tudo de errado. A gente justifica. Mas hoje a gente vai falar sobre o irmão mais velho. Porque quando eu estava lendo essa parábola e tentando entender o que o Senhor estava falando ali, para mim, eu identifiquei esse homem como um homem pesado. Sabe uma pessoa pesada? Aquela pessoa que o mundo gira em torno dele, tudo é um problema, qualquer coisa que fazem para ele. Sabe? Sabe esse tipo de gente? Foi assim que eu tive essa leitura desse homem. E por que esse homem seria um homem pesado? Olha lá o que ele fala. Como ele fala, no versículo 29. Olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Claramente, o relacionamento desse homem com o pai dele não era por amor. Claramente, ele via o relacionamento com o pai dele como um relacionamento de troca. Eu faço aquilo que você está esperando de mim, eu dou o meu melhor, mas eu estou esperando de você também. Eu estou esperando os meus privilégios. Eu estou esperando a minha posição. Eu vou ralar. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas eu sei dos meus direitos. O relacionamento desse filho com esse pai nunca foi um relacionamento de entrega, de amor, de eu te sirvo porque eu te amo. Eu te sirvo porque eu tenho alguns outros interesses. E esse relacionamento de troca, obviamente, era só da parte do filho. Porque o pai vira para ele e fala o quê? Querido, tudo que eu tenho já é seu. Do que você está falando? Você está comigo aqui o tempo inteiro. Você pode desfrutar de tudo que eu tenho. Que isso? Você está falando que você está trabalhando que nem um escravo? Todo esse peso que esse filho estava colocando no serviço dele para o pai, na entrega dele para o pai, era ele mesmo que estava colocando nele. O pai não tinha botado nada. Vocês lembram que aqui a gente está tentando responder a pergunta do que nos faz estar cansados e exaustos? O que a gente tem feito que tem resultado é isso? Então, essa é a primeira resposta. A religiosidade tira a leveza da nossa vida. Aqui, Jesus está contando essas parábolas especificamente para os fariseus, que achavam que porque eles tinham uma vida muito correta, porque eles serviam, porque eles faziam tudo o que tinham que fazer, eles podiam cobrar alguma coisa do Senhor.
Você já pensou que exaustivo viver carregando esse peso? Carregar o peso da sua própria salvação? Você já pensou que exaustivo você ter que ficar fazendo coisas para garantir que você tem um espaço no coração de Deus? Eu preciso fazer isso aqui para Deus, porque senão Ele não vai me amar. Credo! Que vida cansativa! Que peso terrível para se carregar! Jesus, ele desceu da glória, morreu na cruz, para que a gente não precisasse carregar esse peso. E aí a gente vai lá e diminui tudo o que Jesus fez, quando a gente fica tentando comprar o coração de Deus. E com isso a gente fica sobrecarregado. E a gente faz isso, tá? A gente faz, que eu vou contar um testemunho aqui. Há 2 anos atrás, perto de uma conferência do Vida Coffee, eu entrei num burnout, assim, eu estava exaurida. E eu fui ter essa conversa aqui, que o irmão mais velho teve com o pai dele, eu fui ter com Deus. Com esse mesmo tom. Tipo, olha aqui, eu estou fazendo tudo para a tua casa. Tudo que eu faço, Senhor, é para te servir. E olha como está a minha vida. Meu filho necessitando de atenção, a minha casa uma bagunça, eu não estou dando conta de nada, porque eu estou te servindo. E aí, óbvio, né, que o Senhor, que o Espírito Santo, com todo o seu amor, revelou para mim a verdadeira motivação do meu coração. É claro que o Senhor virou para mim e falou assim, não me põe nessa conta, não. Eu não te pedi nada disso. A verdadeira motivação pela qual você está se exaurindo é outra. E aí isso vai fazer eu entrar no segundo ponto dessa parte da mensagem, que é o nosso ego tira a leveza da nossa vida. O irmão mais velho, ele era extremamente egocêntrico. Ele fala assim, eu nunca desobedeci às suas ordens. A vida dele era pautada no quão bom ele era, no quão perfeito ele era, na retidão dele, em como ele obedecia, fazia, naquilo que ele estava fazendo. Eu sou muito bom para não ser reconhecido. Eu sou muito bom para que o Senhor não esteja vendo o quanto eu estou ralando aqui. Você já viu uma pessoa, ou você já foi essa pessoa, de ralar num projeto, e quando ninguém percebeu ou te agradeceu, você achou que aquilo não valeu de nada ter feito? Ou vamos trazer para a nossa vida no dia a dia, você limpou a casa inteira, você fez a comida, você fez tudo que podia fazer para a sua família, e chegou no final do dia, você não ganhou nenhum muito obrigada. Ai, para que eu fiz tudo isso? Nem precisava. Trabalhei tanto. Eu estou assistindo uma série que é sobre o mundo de cinema de Hollywood. E o dono de um estúdio, a série gira em torno da vida dele. E aí ele descobre que o filme do estúdio dele vai ganhar o Golden Globes. Só que junto com isso ele também descobre que a atriz que vai lá receber o prêmio e fazer o agradecimento, não colocou o nome dele no discurso de agradecimento. E aí ele pira. E aí o episódio é todo em volta dessa piração dele, de que ele não vai ser agradecido, reconhecido, que ninguém vai saber, ninguém vai falar o nome dele. E no final ele realmente não é agradecido. Ele vai embora chorando e achando que o trabalho dele não valia de nada. E detalhe, ele é o CEO do estúdio. O cara. Mas como o nome dele não estava no discurso de agradecimento, aquilo não valia muito nada. Tem uma frase muito forte que falam para ele, na série, que falam assim, isso é a pior coisa que pode acontecer. Se ninguém te agradece, você não existe. E era isso que o irmão mais velho estava sentindo. Era tipo, se não vão fazer uma festa para mim, então tudo o que eu fiz não valeu de nada. Tudo isso que eu estava fazendo, eu fiz para quê? E esse ego desse irmão, ele mostra o quão distante o coração dele estava do pai. Porque aqui eu quero fazer um alerta para você. E para mim também. Quando a gente está se achando bom demais, correto demais, justo demais,
Muito que provavelmente você está caminhando distante de Deus, querido. Porque quando a gente está pertinho do único que é bom, o único que é justo, aí a gente vê o quanto que a gente não é. Assim como o profeta Isaías, quando viu a glória do Senhor, quando teve a visão da glória do Senhor, a única coisa que ele fala é: então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Quando ele se deu conta da glória de Deus, quando ele estava pertinho de Deus, tudo que ele conseguiu ver foi as suas falhas. Então fica aí a dica. Está se achando bom demais? Está com muita razão? Corre para os pés do Senhor, que talvez você esteja precisando. Amém? Você está comigo aqui? Amém. E a situação, ela só piora quando o filho mais velho começa a se comparar com o irmão mais novo. Ele fala assim: mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. A comparação tira a leveza da nossa vida. Viver uma vida medida pela régua do outro. Viver observando e querendo uma jornada que não foi proposta para nós, tira de nós toda a satisfação que a gente poderia ter na vida. Assisti uma mãe com 2 filhos pequenos no Instagram, linda e bela à noite, com match em pijamas com a família, com o marido cozinhando para ela. A casa não tem um objeto fora do lugar. Acaba com uma mãe que foi colocar os filhos no banho aos berros por causa de malcriação e a casa está revirada do avesso. Acaba. Ficar vendo meu irmãozinho que faz 3 viagens por ano com a família, acaba com a autoestima de alguém que trabalha em 2 empregos para colocar comida em casa. Acaba. Porque sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de tudo, a gente vai sacrificar o que tiver que sacrificar, a gente vai ficar a noite sem dormir, a gente vai dar o sangue. Mas a casa, no final do dia, tem que estar limpa, dela tá, a minha também pode estar. Eu vou fazer pelo menos uma viagem com os meus filhos, nem que eu tenha que virar a noite trabalhando, e nem que eu tenha que sacrificar a minha vida com eles, o meu dia a dia com eles. Eu vou fazer isso, porque se ele pode, eu também posso, eu tenho que poder. E aí a gente vai sacrificando coisas muito mais importantes pelo caminho, porque a gente está tentando viver a vida do outro. Se pesando, se exaurindo. Será que é a comparação que está te deixando cansado? Ou será que é a religiosidade? Será que é seu ego? Não acaba aí. Ainda analisando o irmão mais velho, a gente vê que ele não confiava no pai. Ele fala assim: matas um novilho gordo para ele. Ou seja, gente, ele estava tomando nota de tudo que o pai estava gastando ali. Ele sabia que a festa tinha sido cara. Ele sabia que o novilho de engorda era a carne mais cara que poderia ter na época. Ele sabia que, aceitando o irmão mais novo, o pai estava redividindo a herança, que já tinha sido gasta pelo irmão mais novo uma parte. Ou seja, ele estava fazendo toda essa conta. Não vai sobrar. Vai faltar para mim. Vai mexer no meu bem-estar, no meu conforto. Você não está sendo justo. Que cansativo que é viver achando que a gente pode controlar o nosso sustento e o nosso bem-estar. A falta de confiança tira a leveza das nossas vidas. Você só tem o seu emprego porque foi o Senhor que te deu. Você tem saúde para trabalhar porque foi o Senhor que te deu. É Ele que controla o seu sustento e o seu bem-estar. Não carrega esse peso. E por último, dessa parte, queria deixar claro,
Eu deixei por último porque eu acho que esse peso é a raiz de todos os outros que a gente falou aqui. Da religiosidade, do ego, da falta de confiança, da comparação, que é a idolatria. A idolatria tira a leveza da nossa vida. No desenrolar dessa parábola, a gente vê que esse homem era um homem invejoso, ele era um homem interesseiro, ele era um homem desconfiado, egocêntrico, idólatra. Ele amava muito, muito, muito mais as coisas do que ao Pai. Tinha muitas coisas que ele estava preocupado antes de estar preocupado com o Pai. Isso mostra que o coração dele não estava no Pai. E correr atrás de tudo isso, que ele amava muito mais, fazia dele um homem pesado. O que tem nos deixado cansados? É a falta de confiança? É a idolatria? O que eu tenho amado mais do que a Deus, a ponto de eu buscar mais do que eu busco a Deus? E agora a gente vai para a segunda turma, os sobrecarregados. Porque pode ser que hoje você esteja vivendo de um peso que não foi imposto necessariamente por você. Você pode estar vivendo sobrecarregado de algo que você não tem controle. Pode ser uma doença, pode ser um luto, pode ser uma traição, um problema familiar, uma crise financeira. Algo que você não tem controle, que hoje está te sobrecarregando, está te pesando, ao ponto de você achar que não aguenta mais. Todas essas coisas também tiram a leveza da nossa vida. Tá bom, entendi. Estou cansada. Ou estou sobrecarregada. Ou estou os dois. É raro, mas acontece muito. A questão está aí, o que eu faço? E agora? A gente já identificou para quem é esse convite. O que eu faço? Existe uma boa notícia. Existe um convite à leveza. E a gente vai voltar lá para Mateus 11. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham, tomem e aprendam. Esses são os 3 passos, as 3 ações que o Senhor espera de nós quando Ele estende esse convite. Vamos começar com a primeira, venham a mim. O que o Senhor está nos dizendo aqui é que é só nele que a gente vai encontrar descanso. Não tem outro lugar. E além disso, e mais profundamente que isso, é só Ele que vai revelar para nós o que está nos cansando e nos exaurindo. Não é uma autoanálise que você vai fazer agora que vai te mostrar se você está sendo religioso, egocêntrico, se está faltando confiança. Também não é uma autoanálise ou um autoconvencimento que vai te fazer dividir a carga dos seus desafios com o Senhor. É o Espírito Santo que faz esse tipo de revelação. Então, se por acaso Ele já começou a falar com você, saiba que é Ele. E é por isso que Ele fala, vinde a mim primeiro. Eu vou revelar a verdade do teu coração para você, e eu vou resolver isso. Você só precisa vir. Você sabe que o Otto, quando ele está doente, ou quando ele está com pesadelo, ele corre para a minha cama para dormir. Na minha cama, né? Acho que muitos pais aqui experienciam a mesma coisa. E o que acontece? Quando ele deita comigo, ele dorme. Isso significa que eu tenho algum poder curativo, curandeiro, que ele deita e a doença passa, a febre passa, a ansiedade passa, sei lá? Não. Só significa que ele deita comigo e consegue dormir porque ele se sente seguro. A minha mãe está aqui, está tudo bem.
Às vezes, o nosso processo vai demorar um pouco para passar. Se você tem filho pequeno, estava aqui conversando com o Lucas, da Vanessa, no primeiro culto, que tem uma filha de 4, uma filha de 1,5 e acabou de ter um neném. Amor, você vai ficar muito tempo sem dormir ainda. Vai, não tem o que fazer, essa é a sua vida, essa é a sua rotina, essa é a sua realidade. Vai ficar cansadinho, vai. Às vezes, a sua doença, algum tipo de doença, o seu luto, não vai passar do dia para a noite. A sua situação imigratória, o green card, de repente, não vai chegar amanhã de manhã. Ainda vai ter um caminhar aí. E o que o Senhor está falando aqui é, tem espaço para você aqui na minha cama, quentinha, para você se sentir seguro. Eu vou andar com você nesse processo difícil e você não vai se sentir cansado ou sobrecarregado. Você não precisa. Você pode dormir em paz, mesmo no meio desse furacão, porque eu estou aqui. E está tudo bem. O que nos leva à nossa segunda... Jesus, me ajude com esse relógio. O que nos leva ao nosso segundo passo, à nossa segunda ação. Tomem, venham a mim e tomem o meu jugo. Que jugo é esse? O Senhor nos diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está aqui propondo uma troca. Ele está falando daqui isso daí que você está carregando. Deixa eu ajustar as suas prioridades, a maneira como você está vivendo. Divide comigo essa carga disso que você não tem como controlar. O Senhor troca a nossa religiosidade por graça. Ele troca a nossa falta de confiança por fé. Ele troca o nosso olhar de comparação por satisfação. Ele troca o nosso ego por humildade. Ele troca o nosso coração idólatra por um coração que adore somente a Ele. Ele troca as nossas dores, os nossos desafios, o nosso luto por esperança. Ano passado, a gente viveu uma história com uma irmã aqui da igreja, a Kezinha, que foi morar com o Senhor ano passado. E quem acompanhou a Kézia, quem caminhou com ela lutou contra um câncer muito severo, sabe o que eu quero dizer com lutar com leveza. A Kézia, qualquer pessoa que encontrava com ela podia estar no meio das dores, ela podia ter acabado de fazer uma quimioterapia, ela ia falar para você da esperança que ela tinha na cura, na fé que ela tinha na cura, do quanto o Senhor estava sustentando ela. Ela sabia que ela ia ser curada, aqui ou na eternidade. Ela sabia que ela podia confiar num Deus que cuidava dela. A Kézia lutou com leveza. E é engraçado que, não tem nada de engraçado nisso, na verdade, mas na mesma época, eu tinha uma outra amiga que também estava lutando com câncer. Uma amiga que não conhece a Jesus. E eu pude notar essa discrepância, essa diferença de alguém que tinha encontrado descanso no meio da luta. E de alguém que só de ouvir o som longínquo da morte se desesperava, que estava carregando as próprias dores nas costas. Significa que a Kézia não sentia dor, que a Kézinha não sofria, não chorava? Não, né, Rafinha? Mas significa que ela sabia aonde estava o descanso. Ela encontrava com ele todos os dias. E olha só, a Kézinha foi morar com o Senhor. Aos olhos de muitas pessoas, perdeu a batalha para o câncer. Não ao nosso olhar. A gente sabe que ela venceu na eternidade, assim como eu e você vamos vencer as nossas dores, vamos vencer os nossos desafios com o Senhor lá no céu, onde não existe dor, onde não existe tristeza. A nossa esperança na eternidade, ela tem que trazer leveza para a nossa vida aqui na terra. A gente saber que todo sofrimento é passageiro, não importa quanto tempo ele dure, porque no céu, amados, nada disso vai existir. Isso precisa trazer leveza para a minha vida aqui na terra.
Venham, tomem e aprendam. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. É maravilhoso a gente parar para pensar que esse é o único versículo da Bíblia onde Jesus fala do seu próprio coração, onde ele descreve a si mesmo. Dos 89 capítulos dos 4 evangelhos, essas são as 2 palavras onde Jesus descreve o seu próprio coração. E ele escolheu se descrever como manso e humilde. Jesus é manso, é gentil, é compreensivo, é humilde, é acessível, é acolhedor. Eu amo um livro que a gente leu num book club do Vida Coffee. Você vê que a mulherada do Vida Coffee lê. E a gente leu um livro que chama Manso e Humilde. E o autor, ele resume muito bem isso, dizendo que Jesus não é um dedo apontado. Jesus é braços abertos. Esses 3 versículos são muito poderosos, porque eles são lógicos, além de serem divinos. Primeiro, a gente precisa ir para o Senhor, para que Ele identifique o que está errado e nos ajude a consertar, e para que Ele nos dê a confiança suficiente para que a gente possa dividir a nossa carga com Ele. A gente precisa ir. Ele vai trocar o que é nosso por o que vem dele, para que então a gente aprenda a ser manso e humilde. Porque a gente não vai conseguir ser manso e humilde se a gente estiver cansado e sobrecarregado. Mas alguém aqui já chegou em casa no final do dia, cansada, e quando viu, já tinha distribuído umas 3 respostas atravessadas, sem nem perceber? A galera que está em casa, coitada dos desavisados, né? Ninguém contou como que a gente ia chegar em casa. Não é verdade, Lara? E aí você faz assim, nossa, desculpa, não dá para ser mansa. A nossa resposta não vai ser mansa quando a gente está cansado. A gente não vai ser humilde quando a gente está sobrecarregado. Por isso que a gente precisa ir para o Senhor. A gente precisa aceitar esse convite. A gente precisa permitir que Ele faça o que Ele pode fazer no nosso coração. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dá para viver com leveza no meio dessa situação. Dá. Dá, porque se não desse, Jesus não estava te convidando a isso. Ele não joga palavras ao vento. Ele não mente para nós. Então, se Ele está falando assim, vocês aprenderão a viver com liberdade e leveza, é porque dá para aprender. É porque dá para aprender. Mas esse é um convite. Não é uma intivação. E o texto fala que não existe nenhum pré-requisito para você aceitar esse convite. Não está falando, vai lá dar uma descansadinha, e aí quando você estiver bem, você vem a mim. Ou vai lá, se resolve, e aí quando você estiver ok, você vem para mim. Não, não, não. É vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se você, assim como eu, tem se encontrado cansado ou sobrecarregado, esse convite é para você hoje. Ele não vai te obrigar, mas as portas estão abertas, os braços estão abertos. Basta a gente aceitar. Amém? Vocês estão comigo?